Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, temos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, que são pilares da fé e do fervor missionário. A Igreja celebra nesse fim de semana a solenidade desses dois grandes homens e santos da Igreja, e homens de origens diferentes, temperamentos muito distintos, porém uniram-se pela fé inabalável em Cristo Jesus, tornando-se instrumentos poderosos na propagação do Evangelho. Ao falar de Pedro, podemos dizer que Pedro, como tal, um homem que era pescador da Galiléia, simples, foi escolhido por Jesus como a rocha sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Mateus 16, 18. Impetuoso e fiel, Pedro acompanhou de perto os ensinamentos de Jesus, presenciando milagres, momentos cruciais da sua missão. Testemunhou a transfiguração no Monte Tabor, a agonia do Getsêmani e a ressurreição gloriosa. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou líder dos apóstolos, guiando a comunidade primitiva em meio às perseguições e desafios. A sua fé inabalável, mesmo diante da negação de Jesus, o credencia como símbolo de fortaleza e resiliência. Já Paulo, outrora Saulo, o perseguidor dos cristãos, experimentou uma profunda conversão no caminho de Damasco, segundo Atos capítulo 9. Tornou-se então um ardoroso missionário, percorrendo longas distâncias para levar a mensagem de Cristo aos povos pagãos. Fundou diversas comunidades, escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, sistematizando a doutrina cristã e esclarecendo dúvidas dos primeiros fiéis. Seu zelo missionário e seus profundos ensinamentos o consagraram como o apóstolo das nações. De fato, nós temos nesses dois homens um legado inspirador e, ao mesmo tempo, um chamado à ação, ou seja, a vivermos com fé autêntica, coragem inabalável, amor incondicional pelo próximo. E esses dois homens santos de Deus convidam-nos a sermos discípulos missionários, levando a mensagem de Cristo aos corações e mentes de todos os povos. Bem, hoje aparece para nós também esse texto maravilhoso, podemos dizer assim, de Mateus 16. Esse evangelho que ocorre na festa de Pedro e Paulo, e onde nós encontramos essa célebre passagem em que Cristo confere a Pedro o papel de pedra fundamental na igreja. Essa passagem é rica de simbolismo e significado que podemos analisar também brevemente para complementar essa reflexão desse fim de semana. Bom, em um momento crucial da missão de Jesus, Cristo questiona seus discípulos sobre a identidade do Filho do Homem. As respostas são diversas, revelando as diferentes interpretações que as pessoas tinham sobre Jesus na época. É nesse contexto que Pedro, tomado pela inspiração divina, profere a confissão central: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, versículo 16. Essa declaração ousada e contundente marca um ponto de virada na história da salvação. Pela primeira vez, um dos discípulos reconhece publicamente a natureza especial divina de Jesus, o Messias esperado por Israel. Diante da confissão de Pedro, Jesus o proclama como pedra, entre aspas, sobre a qual ele edificará a sua igreja, versículo 18. Essa metáfora poderosa carrega significados que podemos dizer assim: pedra enquanto solidez e firmeza, porque simboliza a força e inabalabilidade da igreja, que resiste às tempestades e provações do tempo. Essa pedra significa também unidade e comunhão, pois ela é construída sobre Pedro e representa a união dos fiéis em torno de Cristo, unidos pela fé e pelo amor. E a pedra significa também fundamento da fé, pois Pedro, como pedra principal, representa tal fundamento da fé cristã sobre a qual ele ergue todo o ensinamento e a tradição da igreja. Ao entregar as chaves do reino dos céus a Pedro, versículo 19, Jesus confere-lhe uma autoridade singular. As chaves simbolizam o poder de abrir e fechar as portas do reino, ou seja, de acolher e discernir quem pode entrar na comunidade. Essa missão, porém, não se limita a Pedro ou a seus sucessores. Cada cristão batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo recebe também, de certa maneira simbolicamente, as chaves, sendo chamado a discernir o bem do mal, a construir também a comunidade, a cooperar com o reino de Deus, a anunciar a boa nova.
A solenidade de Pedro e Paulo, portanto, nos convida a celebrar a fé inabalável desses dois pilares da Igreja, que dedicaram suas vidas à propagação do Evangelho. Ao mesmo tempo, somos chamados a renovar nosso próprio compromisso com a fé e a missão, reconhecendo em Pedro a rocha sobre a qual a Igreja se sustenta e, em nós mesmos, detentores das chaves do reino dos céus, instrumentos da evangelização e construção de um mundo mais justo e fraterno. Pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.